Jardalzinho, sobre o Carlos Miguel, o que o senhor tem para falar? Que o Carlos Miguel foi questionado em algumas perguntas, né? Não foi uma só. Então, eu tentei fazer um compilado aqui para a gente falar dele. E primeiro para dizer o seguinte, né? Que quando ele foi questionado pelo Carlos Miguel, ele foi até irônico. Acho que foi o Marco Belo, se não me engano. O Marco Belo, na verdade, e aqui vai até um elogio, tá? O Marco Belo deu uma casca de banana para ele, né? Porque quando o Marco Belo vem e usa aquela fala de que não, porque você perdeu 2 goleiros, não vamos imaginar que o Marco Belo fez de inocência, né? Claro, ele já fez isso para provocar aquela reação do Augusto, que para mim ele mandou muito mal, porque ele tem uma postura ali extremamente arrogante de que não, meu goleiro tá aqui, ele tá treinando. Amanhã, quando ele sair, isso vai dar uma merda da porra, mas tudo bem. Ele não é que ele tá treinando. Ele tá treinando feliz. O menino tá treinando feliz ali. Né? Ele fala isso. Então, assim, primeiro, a primeira resposta dele para o Marco Belo é essa resposta arrogante, chega a ser meio irônica, né? Tipo, não, qual goleiro? Qual goleiro? Óbvio que ele sabia de qual goleiro. Não tem nada, não chegou nada, não tem nada, não chegou nada. E aí depois... Só tem um detalhe, desculpa te interromper. Quando o assunto é pagamento de multa, não vai chegar nada mesmo, não. Não vai chegar. Só vai ser depositada a multa, né? Só vai ser depositada a multa, exatamente. Exatamente. E depois, né, até para a gente não se prolongar muito na história, ele foi, né, claramente deixando evidente, né, gostei, que o Carlos Miguel vai embora, que vai chegar, o pagamento da multa vai acontecer, ele já recebeu sondagem, e ele disse, que assim, é o que eu te falo, às vezes quando o cara, seja por mentir ou seja por falar demais, né, não estou nem dizendo que ele quis mentir ou não, mas o cara que fala demais, ele esquece do que falou, né? Então ele fala, e daqui a pouco ele começa a tropeçar no que ele havia falado. Ele falou, tem uma hora que ele falou assim, não, porque já tem umas conversas aí e tal, sabe? Aí ele já soltou que tinha umas conversas, e depois soltou que o sonho do Carlos Miguel era jogar na Europa, que o jogador quer jogar na Europa e tal. Então, assim, deixou claro, né, que realmente tem alguma coisa que vai acontecer. Mas o que mais me pega no assunto Carlos Miguel, Diegão, primeiro, não é tirar a responsabilidade da renovação e transparência, porque, né, os caras fizeram esse contrato, então a responsabilidade é deles. Só que quando ele vem a público dizer que ele não podia fazer nada, que não tem o que fazer... Não, e mais uma vez ele dispara o canhão para renovação e transparência. E detalhe que na sexta-feira a gente falou sobre isso aqui, o Duílio renovou o contrato do Carlos Miguel em janeiro de 2023. Então, seja qual for o motivo dessa renovação, não foi algo direcionado único e exclusivamente para prejudicar o Augusto. Perfeito. Até porque eu acredito piamente que eles imaginavam que era possível vencer a eleição, né? Eles estavam com a máquina na mão. Então, assim, eles não tinham certeza de uma derrota. Então, enfim, sem dúvida nenhuma, não foi para prejudicar o Augusto. Se eles foram incompetentes, mal intencionados, seja o que for, para fazer esse contrato, a gente pode discutir aqui. Mas não foi em relação ao Augusto. Para mim, isso é claro. Mas aí, quando ele fala assim, Diego, então, por exemplo, eu concordo que quando você pega no último ano de contato dele, não é nem o último, Jardalzinho, eu já sei onde você vai chegar, mas vai. Eu sei onde você vai chegar. Quando ele fala assim, não tem o que fazer, mas eu discordo 200%. Por quê? Tá bom, o Carlos Miguel, vem cá. Esse contrato foi feito, o Cássio vai sair, você vai ser o nosso goleiro titular, e não tem como um goleiro titular do Corinthians ter 4 milhões de multa. Então, é simples, tá? E eu falarei isso pro Carlos Miguel, tá? Carlos Miguel, ou a gente renova, ou você não joga mais. Ou você não joga mais. Você vai ficar treinando. Simples assim. Jardel, mas daí... Dane-se. Se o Corinthians não se posicionar dessa maneira com os jogadores, vai virar a casa da mãe Joana, cara. Vai virar a primeira... Aí já vou fazer um link com o Cássio, tá, Diegão? Quando ele fala assim, porque os dois assuntos estão linkados, tá? Alguém perguntou, presidente, você liberou o Cássio, não sei o quê. Aí ele fala assim, não, porque o Cássio, né, não queria mais e tal. Então, a gente, né, quando o jogador não quer ver, com aquele papinho do Andrés lá de trás, né? Que, quando o jogador não quer estar aqui. Não, cara, não tem essa. Tem que cumprir o contrato. Então, assim, se você quer liberar o jogador, porque você quer liberar, eu quero liberar porque eu quero economizar salário. Então, por exemplo, liberar o Cássio para economizar 6, 7 meses de salário, eu não acho um mau negócio. Se você realmente, né, pensa em não renovar, o cara não quer mais ficar e tal, eu acho que pode ser discutido sim.
Beleza, tá bom. Aí os caras podem até dizer, ó, eu liberei o Cássio porque eu economizei aqui 6 milhões de reais, 7 milhões de reais, não sei, né? O cara vai dizer, ó, eu economizei uma grana aqui pra gente. O Cássio queria ir embora mesmo e tal, senão ele ia ficar treinando aqui, né? E não ia jogar, beleza. O Carlos Miguel, se o Carlos Miguel... E por que eu tô dizendo isso? Porque tem que dar exemplo, Diegão. Tem que dar exemplo, cara. Então, assim, se o Carlos Miguel não quer renovar, porque ele quer ir embora, porque assim, se o cara não quer renovar, é porque ele quer uma proposta e quer ir embora, beleza? Beleza. Então, vem cá, bonitão. Ou você renova, ou você não vai pisar no gramado mais. Ah, Jardel, mas é prejuízo. Dane-se. Um clube tem que se posicionar dessa maneira, cara. Ele tem que estar acima do jogador. Coloca o Donelli, compra outro goleiro, faz o que tiver que fazer. Mas não dá para ficar dando... Aí o que aconteceu? O Corinthians, que não tinha o que fazer, deu visibilidade para o Carlos Miguel, deu vitrine para o Carlos Miguel. Agora o Carlos Miguel vai arrumar um clube na Europa, vai ganhar euro e o Corinthians tome na bunda. Não, e o Corinthians nunca tem o que fazer. O Cássio quis ir embora, o Carlos Miguel não quis renovar e o Corinthians fica assim. E quando o Corinthians quer contratar, precisa contratar, aí o presidente vem, não, porque agora tá difícil, porque a gente precisa comprar o jogador quase à vista, que tem que dar uma entrada, tem que dar um terço do jogador e tal. Tá bom, eu concordo. Isso tudo pelas porcarias, né, de negociação e de gestão que foi feita e tá nessa situação. E aí, para liberar, é fácil demais. Aí pega e coloca o cara com 4 milhões de multa e coloca o cara como titular no gol do Corinthians, gente. Pelo amor de Deus. É muita incompetência, cara. Aí foi até, acho que, se eu não me engano, foi o Marcão da Fiel, né? Que fez essa pergunta até meio... ele fez meio irritado essa pergunta. Ele falou assim, não é possível que um diretor seu não viu que o contrato dele estava, né? Aí ele, não, a gente já tinha visto, estava negociando, mas não tinha o que fazer. Tinha o que fazer, sim. Tinha o que fazer, sim. Tira o cara do gramado. Fala assim, ó, você não vai ganhar visibilidade nas costas do Corinthians para prejudicar o Corinthians. Não vai, cara, não vai. E se o cara não faz isso, Diegão, depois qualquer jogador vai querer fazer a mesma coisa. Você tem que dar exemplo. Os jogadores que estão lá têm que dizer assim, ó, ou eu renovo aqui, ou eu faço em prol do clube, porque quem paga o salário é o clube, quem cuida do cara é o clube. Se o cara se machucar, quem vai ter que ficar pagando o salário dele é o clube. Então o clube tem que estar à frente do jogador. Se você não fizer isso, você não dá exemplo para quem está lá dentro, cara. Você não dá exemplo. E para mim, tinha o que fazer com o Carlos Miguel, era simples, é só tirar o Carlos Miguel. Na boa, galera, o Carlos Miguel é um bom goleiro? É um bom goleiro, mas até um dia desse estava na reserva. Um dia desse nem jogava. Coloca o Donelli, contrata o goleiro, faz o que quiser, pega um goleiro aí do Paulista que foi bem, traz, tá, faz alguma coisa. Goleiro no mercado tem, não vai ter um grande goleiro, vai ter um bom goleiro, faz parte. O Carlos Miguel até um dia desse não era ninguém no Corinthians, nem jogava. É um bom goleiro, mas não pode estar acima do clube, cara, de jeito nenhum. E esse papinho de não ter o que fazer, Diegão, não dá para engolir. Mais uma vez, já sofreu com isso na gestão passada, com esse papo de que quem não quer ficar aqui, não sei o quê, tem que querer estar no Corinthians. Não tem essa não, cara. Não tem essa não. Um dos nomes que chegaram a ser especulados de goleiro é o goleiro Santos, que está no Fortaleza, que teve destaque no Atlético Paranaense, depois foi até campeão pelo Flamengo, né? Aí perdeu espaço, está no banco do Fortaleza, porque ele chega com pompa de ser titular, mas o Luiz Ricardo, acho que é Luiz Ricardo, né? Tá numa fase muito boa no Fortaleza e ele acabou ficando no banco. Pergunta pro Santos do Fortaleza se ele aceitaria vir pro Corinthians. Se ele toparia jogar no Corinthians. Agora, pergunta pro Fortaleza se o Fortaleza libera porque o cara quer vir embora. Exatamente. Não, mas o jogador vai ficar insatisfeito. Vai ficar insatisfeito. É insatisfeito mesmo que ele vai ficar. Então, assim, E aí é João mais Ricardo, viu, Diegão? O Gabriel está ajudando, né? Aí, João Ricardo. Obrigado, Gabriel. Então, assim, para mim é mais um ponto que o Augusto é mais do mesmo. Esse papo de que o Corinthians não tem o que fazer é o discurso do Andrés. É o discurso do Andrés. Não tem o que fazer. Sabe? Claro que a medida do Cássio, ela foi inesperada, digamos assim, mas, mais uma vez, fruto de falta de planejamento, falta de competência, falta de saber gerir, né? A gente falou isso na sexta-feira. O prevenir é sempre muito mais barato do que o remediar. A situação do Carlos Miguel, ela já era previsível. O Cássio jogando 1 ano, mais 2 anos,
3 anos que fosse, o Carlos Miguel ia começar a ter um pouco mais de espaço. Então não adianta dizer, a gente já tinha identificado a multa, mas fizeram o quê? Fizeram nada. E aí o que irrita também, Jardão, é que o Carlos Miguel fez do Corinthians uma vitrine que era algo que o Augusto falava muito. Não, jogador nenhum faz mais vitrine aqui, não. Sabe? Então, assim, quem fala muito dá bom dia a cavalo, cara. Sabe? Então, é como você falou. Beleza, renovação e transparência fez um contrato péssimo do Carlos Miguel. Péssimo. Mas e aí, faz o quê? Assume o clube, levanta essa questão e diz, ó, cara, Carlos Miguel, Campeonato Paulista aí e tal, você tem até março para renovar esse contrato. Não renovou, é rua. Não renovou, vai jogar no Sub-23. Isso é uma gestão diferente. Talvez a coisa não seja nem tão fácil assim, sabe, Jardel? A gente sabe que tem questão de relacionamento com o empresário, né? É como a gente sempre fala, que a gente não vive no futebol. Talvez as coisas possam não ser tão simples assim, mas precisa se impor. E principalmente para quem se vendeu como diferente, né? Então, o Augusto Melo, além de todo lero-lero, até agora é muito mais do mesmo. Muito mais do mesmo. Mais do mesmo. Ó, Diegão, o Diego Luna aí também, das antigas, né? Parcelaço das antigas. Ó. Boa noite, Diegão e Jardel. Passando para desejar uma boa noite para os senhores. Acabei de chegar em casa e imagino que espantei. Espantei com a live. Assistirei gravado agora. Forte abraço. Abração aí, Diogo. Vê aí no gravado, então, e daqui a pouco, acelerando aí que você chega na gente já no ao vivo. Dá um corre, mas obrigado pela mensagem aí, parceiro. É isso, cara. Assim, a minha sensação é essa, é mais do mesmo, e o assunto do Carlos Miguel e assim, de novo, aquela resposta, ou são aquelas respostas que não passam nenhuma credibilidade, né? Quando ele começa a questionar o Marco Belo ali, qual goleiro? Qual goleiro? Já começa, assim, você já sente ali um enrolation, o cara não tá falando a real, né? Que realmente, pô, chega e fala a real, então, falou, ó, gente, seguinte, o contrato dele era assim, a gente tentou renovar, não conseguimos, tomamos a decisão de, mesmo sem renovar, mantê-lo jogando pela questão técnica. Cara, Diegão, se ele fala isso, eu posso eu decidi assumir o risco. Entendeu? Porque aí o cara... Lá vamos nós de novo aqui, para mim deu uma travadinha. Eu resolvi assumir o risco. Eu estou sendo boicotado, viu, pelo StreamYard. Eu resolvi assumir o risco e a gente deixou ele pela questão técnica. Se ele tiver que ir embora, ele vai embora, a gente vai contratar outro goleiro. Se ele fala isso, a gente vai entender como verdade, por mais que a gente discorde. A gente tem o direito de discordar, concordar ou discordar. Mas quando ele começa com esse enrolation, cara, pô, dá muita raiva. Aí de novo, eu vou usar a mesma expressão. Para mim, o sentimento é subestimar a inteligência do torcedor corintiano. É essa a minha sensação.